olhe a bolsa de mercado, se a gente não vai arrasar, se a gente não chegar no mercado com uma bolsa dessas. Espetáculo, né? Com um bolso aqui na frente e usei os meus retalhinhos para fazer um lindo quilting com aplicação, contraponto, misturei tudo junto e misturado e ficou um espetáculo. Olhe que peça show! E como eu fiz com bordado rústico, que é quando a gente faz a costura, o quilting, usando linhas pretas, eu resolvi fazer a alça preta. E eu achei que ficou um espetáculo essa bolsa. Dá até dó de usar pondo legumes, coisas dentro. Então, vai ser para ir no mercado, mas só para comprar assim, saco de arroz, saquinho de feijão, pacotinho com cappuccino, chocolate em barra, só coisinha empacotadinha. Não vou pôr legume aqui dentro para estragar essa bolsinha, porque ela ficou ou não ficou um chuchuzinho, gente? Tá ou não tá um chuchuzinho? Já escreve aqui nos comentários se você é aluna, se você é futura designer de quilting, se você já é profissional, se você é madrinha, se você é auxiliar de madrinha. Eu quero saber quem está aqui comigo hoje neste dia super frio, que apesar de frio a gente tem muito calor para transmitir para todo mundo, né? Muita emoção. Se você não me conhece, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Quem me conhece já entra dando like logo de cara, porque sabe que a live vai ser boa. Aproveite e já compartilhe esse vídeo, porque como eu sempre digo, costurar junto é muito mais divertido. E assistir um vídeo junto é muito mais divertido. Você pode trocar mensagem. Quando você está assistindo, você troca mensagem com a tua amiga lá da casa dela, diz, está gostando da aula? Você vai fazer? Eu também vou fazer. Que tecido você vai usar? Troca a figurinha, porque é muito mais gostoso a gente compartilhar o que a gente sabe, você não acha? Eu sempre falo, uma vez na minha aula, vira aluna, e uma vez aluna, sempre aluna, porque eu adoro passar todo o conhecimento que eu tenho de forma simples, fácil, e eu adoro ver o resultado. E essa semana, a gente está tendo cada resultado. Sim, essa aula foi dada durante a semana de Quilting Fácil para as alunas como desafio. E lá na nossa comunidade do Facebook já pintou um monte de fotinhos lindas das futuras designers de quilting que fizeram essa florzinha maravilhosa. Então, se você não sabe, sim, a gente tem uma comunidade lá no Facebook onde você pode se comunicar comigo, com as madrinhas e com as demais alunas do curso de Straight Quilting. E com as futuras alunas do curso de Straight Quilting. É uma comunidade super bacana, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, você vai poder entrar nessa comunidade para poder postar as peças que você faz, que você aprende comigo aqui no canal. O Straight Quilting, ele veio para provar que todo mundo é capaz de virar uma verdadeira designer de quilting, para provar que todo mundo é capaz, não existe idade, não existe máquina ideal, não existe nada, nada que possa te impedir de aprender a quiltar com a minha técnica. Se você quiser aprender a quiltar, eu tenho certeza que você vai conseguir. Não é você vai tentar, você vai conseguir, porque a minha técnica ela é muito simples. Eu ensino que quiltar é tão simples quanto costurar, porque você vai aprender a fazer quilting usando o pé de máquina de costura reta. O quilting, ele é capaz de conectar as pessoas, de conectar sentimentos, de trazer lembranças. Quem não viu o vídeo que eu fiz em homenagem ao Dia das Mães aqui no canal? Fiz um vídeo maravilhoso, eu e as minhas alunas de Straight Quilting, fizemos um vídeo dedicando às mães que ainda estão aqui com a gente, as mães que já não estão mais com a gente. A gente fez um monte de homenagem, cada uma pegou uma ideia que ela teve, que se conectasse, que lembrasse da mãe, ou de uma tia, ou de uma madrinha, ou de alguém que foi muito importante na vida dela. E a gente provou o quanto é bonito a gente fazer uma peça que conecte. Foi um vídeo super emocionante, está aqui no canal, se você quiser depois dê uma assistida, porque vale a pena. E esse vídeo que eu montei, essa peça que eu montei aqui, foi também uma peça que para provar que o quilting pode conectar. Você sabia que o quilting pode expressar as suas emoções e os seus sentimentos? E pode fazer com que você se conecte com quem você ama? Eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai aprender tudo sobre patchwork, quilting e costura criativa, mas vai aprender de forma simples e fácil, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal.
No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quilting e costuras curvas. Isso mesmo, como nós vamos fazer um quilting fácil usando costuras curvas, mas usando o straight quilting e o pé de máquina de costura reta. Então, se você tem uma máquina de costura aí na sua casa e quer fazer arte com ela e conectar seus trabalhos e ser muito elogiada e valorizada pelos seus familiares, pelos seus amigos, você está no lugar certo. Hoje nós vamos falar tudo sobre quilting fácil. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quiser aprender a quiltar e a costurar, vem comigo que eu te ensino. Você recebeu um PDF com esses 4 moldes. Esses 2 moldes são para as folhas e esses 2 moldes são para as pétalas. Eu pedi para vocês cortarem tecidinhos, pegarem retalhos de tecido verdes e outros 5 retalhos de tecido que combinassem entre si. Você pode repetir ou pode usar um tom só de tecido ou escolher aí nos seus retalhos algo bem colorido. Com os moldes grandes da gota, nós vamos riscar os tecidos verdes. E com o molde grande da pétala, nós vamos riscar o tecido colorido. Esses daqui nós vamos deixar para depois. Então, você vai pegar o avesso do seu tecido, vai posicionar de forma que encaixe o seu molde, vai riscar. Pode riscar com canetinha que apague, pode riscar com lápis de escrever normal, pode riscar com lápis de cor, não importa, você vai cortar exatamente em cima deste risco. Então, não tem desculpa para você não fazer. Você simplesmente vai pegar o material que você tem aí e vai riscar. Eu só não recomendo uma caneta normal, porque a caneta, às vezes, ela solta uma tinta que depois não tem como tirar. E mesmo que você corte exatamente em cima do seu molde, às vezes fica um restinho da tinta da caneta e pode deixar grosseiro o seu trabalho. Então, você vai riscar as folhas no avesso do tecido verde e as pétalas você vai riscar no avesso dos tecidinhos estampados. Procure escolher tecidos estampados que combinem entre si, ou se você quiser, faça bem colorido mesmo, vai ficar lindo também. Então, basta você pegar o seu molde, riscar ele no avesso do tecido, e depois você vai recortar todos os moldes. Nós vamos precisar de 5 pétalas coloridas e 2 folhas verdes. Então, aqui estão os meus moldes. Por enquanto, eu vou reservar eles e vou pegar os meus moldes menores e vou pegar o meu retalho de manta. Pode ser a manta que você tiver aí. Se você não tiver nenhum tipo de manta, você pode usar feltro. Você vai desenhar e você vai cortar 5 vezes do tamanho menor da pétala e 2 vezes do tamanho menor da folha. Vai fazer da mesma maneira, vai desenhar e depois vai recortar. Nós vamos precisar de 5. Claro que eu vou aproveitar o máximo possível meus retalhinhos de manta, porque assim eu tenho mais sobras de retalhos de manta para as próximas vezes que eu for fazer este trabalho. Não é porque é um retalhinho que eu preciso desperdiçar. Se você estiver usando uma manta que tenha resina em um dos lados, você vai passar a ferro, deixando ela levemente centralizada. Se você não tiver uma manta com resina ou estiver trabalhando com feltro, você vai pegar um pouquinho de cola, pode ser cola pano
ou pode ser cola bastão. Vai passar um pouquinho de cola na sua manta, vai posicionar ela, vai passar um pouquinho de cola aqui, vai posicionar o tecido ali somente para fixar ali, para ficar mais fácil para a manta não sair do lugar. E você vai fazer isso com as pétalas e com as folhas. Depois disso, eu pedi para você cortar um pedaço de 30 por 40 centímetros num tecido neutro, que podia ser jeans, sarja, aqui eu estou usando algodão cru. E um pedaço de 15 por 17 num tecido que fosse neutro, mas que contrastasse com o seu algodão cru ou com o tecido que você for usar de base. E a primeira coisa que você vai fazer é mais ou menos posicionar centro com centro. Eu também tinha pedido para cortar um pedaço de manta um pouquinho menor. Esse pedaço de tecido era de 17 por 15 e eu pedi para cortar uma manta de 15 por 13. Você vai posicionar a manta embaixo do seu tecidinho, vai posicionar mais ou menos centralizado e vai passar bem a ferro para fixar. Se você não estiver usando uma manta com resina, você vai passar a ferro e depois você vai alfinetar, deixando ele levemente centralizado. Vai procurar mais ou menos o centro, você pode fazer medindo ou pode ser mais ou menos a olho, posicionar mais ou menos a olho. Uma boa dica é você dobrar o seu tecido para vincar e achar bem o centro. Então, você vinca o seu tecido nos dois sentidos para achar exatamente onde está o centro. Pode fazer o mesmo com o outro tecido, e daí é só posicionar centro com centro. Então, você vinca, com isso você acha as marcações do centro, e daí é só posicionar a marcação do centro neste sentido e nesse sentido, lembrando de deixar o pedaço maior assim, né? Então, aqui está meu vinco do tecido de baixo, meu vinco do tecido de cima, vinco do tecido de baixo, vinco do tecido de cima. Agora é só alfinetar para ficar bem presinho. Uma vez alfinetado, nós vamos para nossa máquina de costura. Hoje nós vamos fazer um tipo de quilting que se chama bordado rústico. Esse quilting é um quilting que a gente normalmente faz com a linha preta. E ele é um quilting que ele é muito usado nas bordadeiras eletrônicas. Mas nós vamos fazer na máquina de costura normal. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar então linha preta no topo e na bobina. E vamos trabalhar com costura reta. Nós vamos aumentar um pouquinho o tamanho do nosso ponto, para deixar ele um ponto mais parecendo quilting. E você pode usar tanto a linha de costura normal, quanto a linha de bordado à máquina ou linha própria para quilting. Eu aqui estou usando a linha de costura normal. Eu vou iniciar segurando o meu fio do topo, vou abaixar minha agulha e vou levantar novamente, para com isso pescar o fio da bobina. Notem que eu trouxe o fio para cima, agora eu vou colocar os dois lá para trás e agora eu vou fazer uma costura em toda a volta. Sempre vou iniciar com a minha agulha abaixada, segurar bem meu tecido e agora é só costurar. Uma das características desse tipo de bordado é fazer várias vezes essa costura em volta de cada pecinha que a gente estiver fazendo. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fechar este pedaço e vou fazer várias vezes. E a ideia é não fazer exatamente em cima. Então, você vai trabalhar andando um pouquinho para não ficar exatamente uma costura em cima da outra. Para dar o aspecto de bordado rústico mesmo. Outra característica dessa técnica é a gente mesclar os pontos. Então, agora que eu fiz 3 vezes, 4 vezes em volta de todo o quadrado, eu vou fazer em alguns trechos o ponto zigue-zague. Então, simplesmente, eu vou mudar para o ponto zigue-zague da minha máquina e eu vou fazer alguns trechos com o ponto zigue-zague. Mas como eu quero que fique saliente o ponto zigue-zague, eu vou voltar.
vou voltar para a costura normal. E aqui onde eu tinha iniciado, eu vou fazer zigue-zague também. Daí eu vou cortar meu fio e arrematar. Esta parte já está feita. Então, vou arrematar aqui esse fio, trazendo o meu fio da bobina para cima, dando uma puxadinha, a argolinha traz o fio da bobina para cima. Vou novamente dar o duplo nó e esconder este fio. Então, por enquanto, meu bordado rústico tá assim, o avesso dele, com os contorninhos e os 2 trechos que eu fiz o zigue-zague. Agora, eu vou começar a posicionar as minhas pétalas. Eu quero que elas saiam para fora em alguns trechos, então eu vou posicionar as 5 pétalas de forma aleatória, de um jeito que eu goste do efeito que fique. Você vai escolher aí como você vai querer posicionar a tua pétala, deixando o centrinho delas quase que se encostando. Uma vez que você escolheu a posição que você quer que ela fique, você vai alfinetar, porque você vai costurar da mesma forma, costurando toda a volta. Nós também já vamos aproveitar e posicionar a nossa folha. E a nossa folha, ela vai ficar saindo. Quero mexer nessas folhas aqui. Você pode fazer isso com calma, faça de uma maneira que você ache que vai ficar bonito. E se você quiser, você pode primeiro posicionar o caule. Nós temos que imaginar um caule para esta flor saindo para fora, dessa maneira, ele vai sair para fora e ir lá para dentro. Daí sim eu vou posicionar minhas folhas encostando nesse caule. Uma vez que eu decidir como que vai ficar a posição que eu quero, daí sim eu alfineto tudo. E agora é só ir para a máquina fazer o quilting. Eu vou iniciar lá do começo e agora eu vou dar um pouquinho de retrocesso nesse início. E daí eu vou costurar bem em cima do meu caule. Primeiro eu vou fazer o caule contínuo. Então, eu vou fazer o caule até chegar aqui na flor. Cheguei na flor, agora eu vou começar a fazer pétala por pétala. Então, eu vou costurar bem na beirada de cada pétala, lembrando de deixar o centro sem fechar. Então, eu vou ficar até chegar perto daquele centro. Se o seu alfinete for muito grande, você tem que retirar seu alfinete conforme você for chegando perto dele. Lembre que você está fazendo uma costura curva, então você tem que ir mais devagar. Cheguei ali no finalzinho, sempre com a minha agulha abaixada, eu desviro e agora eu vou costurar esta próxima pétala. Com a agulha baixada, venho para a pétala seguinte. E assim eu vou fazendo pétala por pétala.
Lembra que eu falei que o bordado rústico, ele tem a característica de ser várias costuras no mesmo lugar? Então, agora nós vamos repetir pelo menos 3 vezes em volta de cada pétala. E com isso, você vai treinar o quilting em curva. Lembrando que a ideia não é passar exatamente em cima do quilting, é passar próximo, porque o bordado rústico ele tem essa característica de ter costuras próximas. Agora que eu fiz 3 vezes em cada pétala, eu vou fazer ir e voltar na folha, no cabinho aqui. Vou primeiro vir até embaixo, daí eu vou voltar, fazer uma folha e depois a outra folha. Também não me preocupando em ficar exatamente em cima. Cheguei aqui na folha, vou fazer a primeira folha. Essa folha, ela vai ter uma nervura aqui no meio. Agora eu vou fazer as outras 3 costuras. Essa minha folha, como ela não tá encostando aqui, eu vou simular um cabinho para ela. Eu volto e vou simular um cabinho para ela. E deste cabinho vai sair a parte central.
E agora nós vamos fazer o contorno em toda a volta. E agora, para dar um toque final, você vai cortar uma rodelinha, pode ser com uma moedinha, um tecidinho, vai colocar ali e vai quiltar também. E aqui está a sua florzinha feita com straight quilting e aplicação com bordado rústico.